ERP. Entenda o que é Sistema de Gestão Empresarial e como ele funciona. Cada vez mais os softwares de gestão empresarial estão ganhando espaço dentro das empresas. Centralizar as informações e otimizar o tempo dos gestores de RH é fundamental para maior produtividade e assertividade dentro da organização. Pensando nisso, o Sistema de Integração de Gestão Empresarial, ERP, é indispensável para melhorar o desenvolvimento de demandas, centralizando os dados e os processos, tanto nas áreas de vendas quanto nos setores de contabilidade, fiscal, estoque, produção e etc. Para entender melhor sobre ERP, continue o vídeo e fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre o assunto. O que é ERP? Como surgiu o ERP? Como o ERP auxilia na rotina das empresas? Quais as vantagens do ERP? Como implantar o ERP em sua empresa? Como integrar o ERP com outros sistemas? Quais os setores que podem trabalhar com ERP? Vamos lá? O que é ERP? Esse tipo de software possui recursos modernos para contribuir com a gestão de uma empresa, desde sistemas operacionais até ações mais estratégicas da organização. Desse modo, ele pode ser dividido em 3 processos: operacionais, gerenciais, estratégicos. Dessa forma, as empresas podem usar o ERP em um só processo, ou entregá-los aos poucos. Mas é sempre válido reforçar que ao agrupá-los, a organização pode garantir uma gestão muito mais ágil e eficaz. Seguindo o exemplo de uma empresa onde a movimentação de itens, tanto para vendas quanto para estoque, é muito intensa, a utilidade de um ERP é fundamental para administrar os níveis de estoque de acordo com os níveis de vendas. Dessa forma, ele é capaz de monitorar todas as movimentações de um mesmo item. Essa ação permite que o ERP controle o cálculo de venda, e através dele, emita um relatório de compras para o estoque de itens que estão perto de se esgotarem, por exemplo. Por isso, é muito comum que esse tipo de organização defina o seu ponto de pedido. O ponto de pedido nada mais é que a sinalização da quantidade de itens de um mesmo produto, quando o mesmo está chegando ao fim e precisa de reposição. Desse modo, é por meio de um ERP que o cálculo dessa ação será realizado, e deixa todo o sistema da empresa mais otimizado e com maior assertividade. Então podemos concluir que o ERP fará automaticamente todos os processos que seriam mecânicos, e entrega para os gestores tudo prontamente calculado. Ele pode realizar as seguintes tarefas: fluxo de caixa, administração de vendas, planejamento orçamentário, acompanhamento de metas. Mas por que surgiu o ERP? Acompanhe a resposta dessa pergunta no próximo tópico. Como surgiu o ERP? Os aplicativos para otimização de tempo de demandas para gestores de RH surgiram ainda em 1960, e foram os pioneiros quando se trata de agilidade para os processos que eram manuais. Em contrapartida, ainda se tratava de aplicativos que não compensavam para as empresas quando eram analisados o custo-benefício deles. Isso porque se tratava de sistemas muito caros, mas muito limitados em funcionalidades. Dessa forma, os avanços tecnológicos contribuíram muito para rapidamente pensarem em soluções mais eficientes e que atenderiam verdadeiramente à dor das organizações. Nesse momento, o desenvolvimento de soluções para o planejamento de necessidades de produção e os processos de vendas, MRP, começaram a acontecer. Já na década de 80, o setor começou a ganhar visibilidade e as primeiras concorrências surgiram. Isso fez com que o sistema de MRP pensasse em novas atualizações e ferramentas. Dessa vez, o novo software, o MRP Segunda, além de todas as outras funcionalidades, começou a integrar os sistemas de contabilidade, vendas, compras, finanças e estoque. Além disso, passou a realizar todo o planejamento e programação de produção de uma mesma empresa, integrando e otimizando as atividades e, por fim, só na década de 90 o sistema ERP foi introduzido de vez ao mercado. Ele foi capaz de transformar por inteiro o setor de tecnologia. Isso porque só ele conseguiu atender, quase que em sua totalidade, os setores e integralizar diversas áreas dentro de uma só organização. Desde então, com o advento da internet e as novas tecnologias, os pacotes de ERP ficaram ainda mais funcionais. O software que hoje tem a introdução feita de forma online nas empresas, usando ferramentas como a nuvem, por exemplo, tem aumentado cada vez mais o desempenho das organizações. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a história do ERP, saiba agora porque ele é fundamental para auxiliar a rotina da sua empresa de forma assertiva. Como o ERP auxilia na rotina das empresas?
o ERP é uma ferramenta fundamental na rotina empresarial. Isso porque ele é capaz de auxiliar o gestor a administrar tanto as demandas financeiras quanto monitorar atividades de vendas e fiscais de uma empresa. Essa ferramenta também pode contribuir para o desenvolvimento de demandas em gestão de pessoas, isso porque com ele, é possível recolher informações sobre produtividade e desempenho da equipe. Ou seja, ele pode facilitar o gerenciamento de informações de muitos setores ao mesmo tempo. Além disso, ao centralizar todas as informações, o sistema ERP aumenta a possibilidade de controlar, mapear e acompanhar todos os processos. Isso porque, como já falamos anteriormente, os diversos setores da organização não precisarão trabalhar em sistemas diferentes. Por fim, como já foi dito, esse sistema pode auxiliar em muitos setores de uma organização, inclusive do setor financeiro e RH. Dessa forma, todos os dados e informações que o gestor de RH lançar sobre os funcionários cruzaram com dados que o gestor financeiro também inserir no ERP contratado. Além dos setores financeiro, administrativo e RH utilizarem esse sistema, ele também costuma ser muito efetivo no marketing. Por exemplo, ao analisar os dados e métricas inseridos no ERP e constatar algum desempenho ruim, o setor de comunicação pode trabalhar em campanhas que favorecem a melhora desses resultados. Além dessas funcionalidades, o ERP pode auxiliar a rotina da sua empresa de diversas formas, vejam elas: simplificar processos operacionais e gerenciais, unificar as informações de forma inteligente, controlar o estoque e os custos, integralizar os dados, controlar os prazos de entregas, acompanhar a produtividade da equipe. Portanto, podemos concluir que um bom sistema de ERP pode beneficiar todos os setores de uma empresa, além de ser a solução mais indicada para repassar as informações da empresa aos colaboradores de forma transparente. Depois de entender como um software de ERP pode contribuir para o desenvolvimento da rotina de trabalho do seu negócio, conheça melhor as vantagens que ele oferece. Quais as vantagens do ERP? Ao contratar um software de ERP, é preciso pensar nas vantagens que esse sistema pode trazer para a sua empresa, e é por isso que vamos te ajudar, separando 8 motivos para integrar os setores do seu negócio. Confira. Otimização de tempo. Um dos principais motivos para uma empresa contratar o serviço de ERP é justamente a otimização de tempo. Isso porque todos os processos burocráticos que antes eram feitos manualmente, agora passam a ser feitos automaticamente pelo software, e através da sua análise, ele entrega planilhas e relatórios prontos para os gestores. Desse modo, o ERP permite que os profissionais tenham mais tempo para se dedicar em outras atividades de nível estratégico para a organização. Além disso, essa integração de informações facilita a continuidade mais fluida de vários processos entre todos os setores de uma só empresa. Centralização de dados e informações. O que ainda atrapalha o desenvolvimento de muitas empresas é justamente trabalhar com muitos sistemas, um para cada setor, ao invés de centralizar todos eles em apenas um software. O ERP funciona de forma efetiva, exatamente para melhorar esse ponto. Por exemplo, caso o setor de RH tenha hábito de usar uma ferramenta para gerar a folha de pagamento mensal dos colaboradores, enquanto outros setores utilizam de outras ferramentas para controlar as respectivas atividades, isso dificulta ainda mais a integração de planilhas, tabelas, agendas e entre outras funcionalidades. Ou seja, centralizando todas as informações de todos os setores de uma empresa é possível que a mesma tenha um painel de controle geral muito mais eficiente e com muito mais detalhamento, do que se fosse todos os processos feitos separadamente ou de forma manual. Facilidade para acessar informações. O ERP também é capaz de disponibilizar em maior proporção todas as informações que um colaborador da organização precisa ter acesso. Isso permite que qualquer um tenha acesso aos dados para contribuir com o desenvolvimento estratégico da empresa. No caso do software ser anexado em nuvem, facilita ainda mais o armazenamento assertivo das informações. Desse modo, o acesso dos colaboradores aos dados também fica disponível todos os dias 24 horas, podendo usar o computador, celular ou tablet para isso. Essa ferramenta, inclusive, pode garantir uma maior estabilidade e redução de problemas e erros internos da empresa. Padronização de processos. É fundamental lembrar que, com o software de ERP rodando, a padronização de processos se torna uma realidade muito presente no cotidiano da organização. Isso porque todos os setores podem utilizar a ferramenta para tornar as atividades mais dinâmicas, facilitando a comunicação entre as equipes e os setores. Decisões estratégicas.
Desse modo, a padronização de todos os processos pode contribuir com as decisões mais assertivas da empresa, tanto no dia a dia, quanto em pequenos, médios e longos prazos. Isso porque, com todas as informações e dados registrados no ERP, os gestores podem gerar relatórios que reúnem os principais indicadores do negócio em questão. Portanto, tendo em mão os indicadores importantes para a corporação, os gestores podem tomar decisões mais assertivas possíveis dentro da realidade. Essa prática contribui para a redução de erros. Além disso, as análises permitem que a empresa mapeie por completo todas as informações sobre o seu negócio, podendo identificar quais são suas fraquezas, suas competências e oportunidades. Práticas assim são importantes para que os gestores estruturem da melhor forma possível um planejamento estratégico capaz de atingir todas as dores do negócio, aumentando as conquistas. Segurança nas informações. É muito importante que uma empresa se atente para os cuidados quando se trata do armazenamento de dados. E pensando nisso, o ERP é uma ótima ferramenta, já que com ele é possível proteger todas as informações no momento do tráfego entre um computador e um servidor. Isso só é possível através de tecnologias de criptografia que são utilizadas por esse tipo de sistema. Além disso, quando o ERP conta com armazenamento em nuvem, essa solução garante por si só a segurança de dados. Como implantar o ERP em sua empresa? O processo de implantação de um ERP precisa ser muito bem planejado para evitar que erros aconteçam durante esse desenvolvimento. Por isso é importante buscar por um sistema que seja compatível com o segmento do negócio em questão. Além disso, é válido ressaltar a importância de ter uma equipe que esteja preparada para gerenciar essa mudança dentro da organização e que, acima de tudo, seja especializada num sistema que atenda às expectativas e às necessidades da empresa. Depois de ter certeza sobre a empresa de ERP que irá trabalhar junto ao seu negócio, tenha em mente que é um processo cheio de etapas. Confira: definição do projeto, avaliação criteriosa do fornecedor, escolha de equipamentos, gestão efetiva do projeto, análise do impacto na empresa, treinamento eficiente. Portanto, uma empresa que deseja implementar o ERP precisa se atentar para todos os detalhes acima, além de se preocupar com a preparação de seus funcionários para tal mudança. Se você ainda tem dúvidas sobre ERP, agora te explicaremos se existem formas de integrá-lo com outros sistemas. Acompanhe. Como integrar o ERP com outros sistemas? A primeira pergunta para responder nesse caso é se existem formas de integrar o ERP com outros softwares, e sim, existem meios dessa integração acontecer. O sistema de gestão empresarial precisa, de complementações para torná-lo mais efetivo dentro de uma organização. Confira agora quais são os principais softwares que fazem esse tipo de junção. Softwares de Business Intelligence, BPM, Gestão de Processo de Negócio, E-Commerce, GED, Gestão Eletrônica de Documentos, Fiscal, RH, CRM, Conjunto de Práticas, Estratégias de Negócio. Agora que você sabe a possibilidade de integrar o ERP com outros softwares, não tem mais nada a perder ao implantá-lo em sua empresa. E é claro, é importante que você analise bem se ter um sistema como esse em seu negócio faz sentido para o desenvolvimento do mesmo. Pensando nisso, separamos alguns setores onde o ERP pode ser inserido de maneira assertiva. Confira o próximo tópico. Quais os setores que podem trabalhar com ERP? Antes de mais nada, é necessário pontuar que dentro do ERP, tem muitas opções de contratação disponíveis e as alternativas variam desde pacotes com módulos essenciais aos pacotes de gestão completos para a sua empresa. Para você entender melhor, vamos citar alguns módulos que podem ser adquiridos juntos ou não. Essa escolha irá depender apenas da necessidade da empresa e, por isso, é muito importante ponderar a decisão de adquirir esse produto em cima de análises e dados. Alguns dos módulos são Back-Office, RH, plataformas de produtividade. Desse modo, trabalhando com pelo menos um deles, já é possível aumentar a produtividade dos colaboradores e a visibilidade dos indicadores da sua empresa. Agora vamos te mostrar alguns dos setores onde o ERP pode ser muito assertivo. Veja: agroindústria, manufatura, varejo, educacional, construção, jurídico, saúde, hospitalidade, distribuição, logística, serviços, financeiro. Portanto, se você é gestor de algum dos setores acima, fique de olho nesse sistema e planeje a sua implantação. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha gostado e que volte em breve para mais conteúdos incríveis. Se gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!